Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado, da Rádio Senado, nossos amigos que estão lá em Ji-Paraná, em Rondônia, em todo o país, nos assistindo, acompanhando esta que é a última sessão, embora não deliberativa, mas também importante, do Senado Federal. Estamos hoje debatendo, discutindo, e eu aproveito a oportunidade para fazer um pequeno balanço e falar sobre algumas coisas que nós realizamos neste ano de 2015 e o que nós estamos nos projetando, nos programando para o vizinho ano de 2016, que logo chegará. Este ano é um ano que certamente entrará para a história como um dos mais conturbados na política brasileira. Esse ano nós tivemos esse enrijecimento entre os políticos, uma briga que é natural da classe política, principalmente um ano pós-eleitoral totalmente atípico, em que os candidatos derrotados na disputa presidencial não aceitaram o resultado das urnas e instalaram um terceiro turno, que contaminou a cena política e automaticamente também contaminou a nossa economia brasileira. E essa grande crise política também, senhora Presidente, na minha avaliação, ela tem um nome, e o nome se chama Operação Lava Jato. Algumas pessoas que estão sendo citadas nessa operação estão sendo investigadas, entendiam e entendem, algumas delas, que o Executivo teria obrigação de protegê-las, teria a obrigação de separá-las, não deixar que nada viesse a acontecer pelo fato de terem desviado o recurso ao longo de anos passados. Queriam a proteção para que nada acontecesse a essas pessoas. E nós estamos aqui, juntamente com o Executivo, o Ministro da Defesa, junto com a Presidente da República, nesse combate à corrupção. Pois todos nós sabemos que o Brasil é um país que tem uma produção muito grande, o Brasil é um país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas nós não temos dinheiro, não temos verbas necessárias suficientes para as nossas obras de infraestrutura, para nós aquecermos o ensino público no nosso país, nós não temos verba suficiente para a saúde pública no país. E como explicar a falta desse dinheiro? Muitas coisas que no passado se passavam ao largo da história, se colocavam embaixo do tapete, hoje estão vindo à tona. Talvez todo esse dinheiro que faz falta, que nós não temos, foi desviado e hoje nós estamos vendo isso sendo apurado. Eu entendo que essa crise política, que potencializou a crise econômica que atravessamos nesse momento, é um mal necessário para o nosso país. Nós precisamos atravessar esse momento. Nós precisamos limpar ou separar o joio do trigo para que nós possamos ver, de fato, todos os recursos que são pagos pela população brasileira possam ser, na sua totalidade, ser revertido para a mesma população que pagou os seus impostos em serviços na educação, na saúde, na infraestrutura, em planejamento para o crescimento do nosso país. É isso que nós esperamos e o fato que nós não podemos mais deixar de falar é exatamente o porquê desta crise, principalmente no nosso legislativo. Várias pessoas entendiam e entendem que a presidenta teria que preservá-los,
E muito pelo contrário, a presidenta agiu como uma grande presidente, que vai ficar na história desse país por atuar firme no combate à corrupção, aquilo que mais atrapalha o nosso país. E nós temos plena convicção de que isto causa uma crise política, isso traz dificuldades para várias pessoas, mas isso tem que acontecer. É através desse trabalho que nós vamos ver o Brasil retomar o crescimento, mas de uma forma mais consolidada, de uma forma que nós vamos realmente entrar no ritmo de crescimento sem diminuirmos, sem termos um avanço em 1 ano, 2 anos, 5 anos e depois termos um retrocesso. O retrocesso desse ano eu entendo que é um mal necessário. Mas o resultado da disputa das eleições do ano passado, que contribuiu para aprofundar a crise política e também uma crise econômica, é que chegamos no final do ano com esse clima de indefinições e incertezas, o que não é bom para o Brasil e principalmente para a nossa economia, que já despertou a desconfiança do mercado internacional, sofrendo nessa semana mais um rebaixamento da nota de crédito, e agora vemos os fantasmas da inflação e do desemprego atormentando novamente a todos os brasileiros. Está na hora de nós enfrentarmos isso. É claro que nunca é bom, e ninguém está aqui defendendo o rebaixamento do Brasil. Mas nós não podemos, em nome de não termos rebaixamento, alimentarmos a alta de juros, alimentarmos somente o pagamento dos juros em detrimento do pagamento das obras que foram construídas no nosso país. Pois a cada 1 ponto da taxa Selic que se aumenta, são 12 bilhões de reais a mais que o governo paga só de juros da sua dívida interna. Então, nós temos que trabalhar para diminuir os nossos juros, não só por conta dos empresários brasileiros, da população brasileira que precisa de ter acesso aos créditos mais baratos para fazer as suas compras, comprar os seus eletrodomésticos, carros, mas principalmente os nossos empresários para que possam reestruturar as suas indústrias para melhorar a sua produtividade e a sua competitividade no mercado internacional, mas também para que o governo pague menos juros e, com esse dinheiro, possa investir naquilo que é necessário, que é a infraestrutura brasileira. É bom que esse ano 2015 esteja chegando ao fim, mas a verdade é que os nossos problemas não acabarão no 1º de janeiro de 2016. Que esperamos seja um ano de transição para uma situação mais tranquila na economia e na política do nosso país. Entendo que esse momento de incertezas, de impeachment ou não, traz uma instabilidade muito forte na política, mas principalmente na economia. Portanto, nós precisamos definir logo essa questão. O meu interesse é que nós não tivéssemos recesso e continuássemos o nosso trabalho para definirmos, de uma vez por todas, essa questão do impeachment, que é, no meu entendimento, um desgaste muito grande para o nosso país. É por isso que temos que continuar atentos e trabalhando para afastar o mais rápido possível essas incertezas na política e na economia para 2016, que seja um ano mais tranquilo para a política, com a retomada do crescimento. Essa é a expectativa de todos nós brasileiros. E esse é o nosso trabalho aqui no Congresso Nacional, fortalecendo as instituições, fortalecendo os nossos ministérios, para que a gente possa dar uma resposta positiva à população brasileira. De todo modo, 2015 não foi um ano perdido, evidente, e conseguimos avançar em muitos aspectos, principalmente aqui no Senado. Aqui nós discutimos e aprovamos projetos importantes para o interesse brasileiro, e principalmente atendendo às demandas do nosso estado de Rondônia, que praticamente ignorou a crise e manteve-se no seu ritmo de crescimento. Nesse ano, 2015, mesmo com as estimativas indicando o recuo de 3% do PIB nacional,
Rondônia deve crescer em torno de 5% esse ano, tendo a agropecuária como alavanca desse crescimento. É bom lembrar que, desde 2009, Rondônia tem crescido acima da média nacional, quando o seu PIB cresceu 7,3%, o melhor desempenho entre os estados brasileiros. Este fenômeno alavancado pelo agronegócio e pela construção das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, que teve o seu ápice em 2010, quando Rondônia cresceu 12,5%, bem acima do índice recorde alcançado pelo país naquele ano, que foi de 7,5%. Entre 2011 e 2014, o crescimento se manteve na casa dos 7%, e esse ano, mesmo com a construção das usinas chegando ao fim, a agropecuária tem sustentado com um ritmo de crescimento, onde nós teremos um crescimento de aproximadamente 5% nesse ano no estado de Rondônia. E a expectativa é que Rondônia continue crescendo em função dos investimentos que estão sendo feitos no estado de Rondônia em infraestrutura, principalmente na industrialização do que nós produzimos também. A agropecuária, por sinal, deve ser um dos poucos setores da nossa economia que apresentará um crescimento nesse ano 2015. As projeções do Ministério da Agricultura e do IBGE são de que a agropecuária brasileira deve crescer cerca de 2,5% nesse ano. A indústria deve ter uma retração de 6,5% e os serviços em declínio de aproximadamente 2% a 3% também esse ano. Com esses resultados, mesmo com a agricultura no terreno positivo, não será possível garantir o crescimento do PIB do país, cuja expectativa é uma retração de 3%. O momento é de apreensão e de instabilidade na política e na economia, como nós já falamos. Mas o setor agrícola continua crescendo, está resistindo bem à crise e estamos trabalhando para que não recue nesse momento de instabilidade. Portanto, 2016 é um ano de muita preocupação, pois nós temos algumas incertezas com relação ao clima, que é fundamental para termos uma agricultura, um agronegócio positivo. O clima, vamos torcer para que seja positivo também. E a questão cambial tem uma influência muito grande no nosso agronegócio. Vamos trabalhar e torcer para que o clima seja favorável e que o câmbio também seja favorável para o agronegócio brasileiro. Não podemos deixar que a instabilidade do momento contamine o ânimo dos agricultores e também as políticas públicas voltadas para o setor, não só para o setor do agronegócio, mas também para as questões sociais no nosso país. Nós temos que ter uma atenção e vamos continuar com essa atenção especial. Aqui no Senado, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, fizemos a nossa parte, debatendo as principais questões do setor e adequando a legislação para que os nossos agricultores possam continuar produzindo. Ontem, juntamente com a senadora Ana Amélia, que é a presidente da CRA, juntamente com os demais senadores membros da comissão, realizamos um balanço positivo das atividades, dos projetos aprovados, das audiências públicas que realizamos, dos ciclos de palestras e debates que foram feitos durante todo o ano 2015, um deles muito importante, realizado na cidade de Porto Velho, onde nós participamos juntamente com a senadora Ana Amélia. Fica aqui o nosso agradecimento pela senadora estar sempre junto conosco, nos prestigiando, nos ajudando, e pelo trabalho muito importante que tem e que teve a sua participação, a sua importância na participação no desenvolvimento da CRA nesse ano 2015. Uma das grandes conquistas desse ano, certamente, foi a aprovação da medida provisória 673, que isenta os tratores e máquinas agrícolas de licenciamento e emplacamento, incluindo os veículos artesanais, como os jiricos, como equipamentos agrícolas, pois até então os jiricos brasileiros não tinham nenhuma denominação, eram totalmente ilegais e agora passam a ter a sua legalidade através desta lei, que passam a ser equipamentos agrícolas. Esse debate foi muito intenso na CRA e na comissão mista. Foi uma comissão mista que foi criada especialmente para tratar do tema, a qual presidi, e que teve como relator o deputado João Carlos Aleluia e como relator revisor o senador Blairo Maggi.
Essa nova lei acabou com a obrigatoriedade do emplacamento dos tratores e de outras máquinas agrícolas previstas no Código de Trânsito Brasileiro e também definiu a jornada de trabalho dos operadores desses veículos. Um dos temas que também colocamos em pauta na comissão de Agricultura e também na Comissão Mista do Orçamento e aqui nesse plenário foi a regularização fundiária, principalmente na Amazônia, através do programa Terra Legal, que rege todas as leis para a regularização fundiária da Amazônia, principalmente no nosso estado de Rondônia. Esse é um tema que venho trabalhando há muito tempo e para o qual conseguimos chamar a atenção do governo e do Congresso Nacional e da opinião pública para a necessidade de desburocratizar, para acelerar e ampliar o processo de regularização fundiária nas terras públicas federais não destinadas na Amazônia Legal através do programa Terra Legal. Quando apresentei uma estimativa de receita da ordem de 10 bilhões de reais com a regularização de terras rurais na Amazônia Legal, no relatório de receitas do Orçamento Geral da União 2016 e também da medida provisória 691, muita gente não entendeu muito bem o que se tratava esse processo. Chegaram a distorcer a proposta, dizendo que nós estamos colocando a Amazônia à venda. Um absurdo completo, uma coisa dessas, que só reforça o quão pouco se conhece da nossa Amazônia. E que o que nós estamos buscando é uma solução para um problema crônico que envolve a regularização das terras na Amazônia Legal, que é a falta do título de propriedade da terra para milhões de agricultores, produtores, empreendedores e pessoas que migraram para a Amazônia nos últimos 20 e 30 anos. Estou falando da regularização fundiária de 55 milhões de hectares já mapeados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que estão em condições de serem regularizados através do programa Terra Legal. Desse total, 27 milhões de hectares já estão georreferenciados e averbados em cartórios, portanto, em condições de serem regularizados imediatamente. O que é que nós precisamos? É desburocratizar as leis para que o programa Terra Legal possa dar o título das áreas para os seus agricultores, para essas pessoas que estão na Amazônia, principalmente no estado de Rondônia, há mais de 30 anos. Já estão trabalhando, foram para lá para integrar a Amazônia. Fizeram a transformação da área de floresta para a área de plantio, construíram as suas casas, cuidaram das áreas, estão produzindo, mas não têm o título da sua terra na sua mão. Não pode ter acesso ao crédito bancário. Muitos não podem ter acesso aos programas de governo, porque não têm o documento das suas terras. São essas terras que nós queremos regularizar. Não são as florestas, as reservas. Aquilo que é do patrimônio nacional tem que ser preservado. Nós temos que garantir a preservação da Amazônia, mas garantir aquelas pessoas que moram na Amazônia, que estão lá produzindo já há muitos anos, precisam ter o seu documento, o seu título da sua terra, a sua escritura, para dar garantia jurídica para essas famílias. Outra conquista para Rondônia e para o Brasil foi a discussão em torno do Programa Nacional de Pavimentação de Estradas Vicinais, que trabalhamos junto com o MDA e conseguimos viabilizar a realização de um projeto piloto lá em Ji-Paraná, no nosso estado de Rondônia, na linha 12 do setor rural Itapirema. Já fizemos um pedaço pequeno dos 12 quilômetros, fizemos quase 1 quilômetro este ano, acabou agora no final desse ano, e vamos continuar a partir do ano que vem, depois das chuvas. Assim que iniciar a seca, nós acreditamos que a Prefeitura Municipal, através do nosso prefeito Gesualdo Pires, nosso vice-prefeito Marcito Pinto, juntamente com o DR, que juntos vão fazer essa obra assim que nós tivermos a seca do ano que vem. A proposta desse programa de pavimentação de estradas vicinais é que os municípios e o Estado preparem a base das estradas, forneçam equipamentos e mão de obra e o governo federal entre com os recursos financeiros para a aquisição da matéria-prima para a produção
do asfalto e a aplicação do asfalto. Então, há uma participação dos municípios, do Estado e da União através do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os governos estaduais e as prefeituras, por mais que queiram, não conseguem fazer a manutenção e pavimentação da extensa malha viária do meio rural. E, por isso, esse programa, com a participação do governo federal, é de fundamental importância para que possamos levar uma melhoria de qualidade de vida para os nossos agricultores. Insisto na ampliação dos investimentos na melhoria das estradas vicinais, porque é dessa forma que vamos levar o mesmo conforto que nós temos nas cidades para os nossos agricultores, para que nós possamos reduzir o êxodo rural e também reduzir o custo de produção e, principalmente, o custo de transporte para o escoamento dessa produção agrícola dos nossos agricultores brasileiros. O marco legal da biodiversidade também foi um projeto de lei importante que conseguimos aprovar na CRA e no plenário do Senado, e que também foi transformado em lei com a sanção presidencial. Conseguimos desburocratizar o acesso ao patrimônio genético para facilitar e baratear o desenvolvimento de pesquisas sobre a nossa biodiversidade, bem como para ampliar o acesso a esse patrimônio genético para que todos, pequenos e grandes agricultores, possam se beneficiar das novas tecnologias nessa área. Também conseguimos aprovar no Senado a Política Nacional de Incentivo a Micro-usinas de Biocombustíveis, projeto de minha autoria, mais conhecido como PROMICRO, que foi aprovado na CRA e na CAI e que seguiu para a tramitação na Câmara dos Deputados. O objetivo central desse projeto é permitir que as microdestilarias possam vender sua produção diretamente para as cooperativas ou para os seus cooperados e associados. Eles vendem a sua matéria-prima, as cooperativas e associações transformam em biocombustível e repassam esse mesmo combustível para que os agricultores possam ter a oportunidade de utilizar esses biocombustíveis com um preço muito mais barato praticado no mercado. Dessa forma, a economia local será dinamizada. Estaremos promovendo a expansão de microdestilarias nas mãos de agricultores familiares e vamos estimular o aproveitamento industrial e energético dos produtos e derivados da agricultura. Outra questão sobre a qual atuamos fortemente em 2015 foi no fortalecimento da defesa agropecuária brasileira e na inspeção sanitária animal, em particular no nosso estado de Rondônia, que é o 5º maior exportador de carne bovina brasileira. Realizamos uma audiência pública em Porto Velho para debater este assunto. Rondônia tem 13 milhões de cabeças de gado, o 6º maior rebanho do país e o 5º maior exportador de carne bovina. Vende mais de 265 mil toneladas ano para mais de 20 países e tem apenas 12 fiscais agropecuários federais contratados pelo Ministério da Agricultura para trabalhar no Estado, sendo que 6 estão em processo de aposentadoria. São necessários pelo menos 35 técnicos. E aqui eu agradeço a ministra Cátia Abreu, que resolveu esse problema, nos atendeu prontamente em várias audiências que nós tivemos com a ministra, com seus técnicos, e esse problema já foi solucionado. Passamos, então, para que entendemos que ano que vem será um ano importante para a agropecuária do estado de Rondônia. Precisamos que esses serviços estejam funcionando perfeitamente para que possamos ampliar a exportação de nossa carne. Em outubro, estivemos no Fórum de Agronegócio nos BRICS, na Rússia, onde também nos reunimos com outros países da Europa e agendamos para fevereiro de 2016 a visita de uma missão da Comunidade Europeia para conhecer a estrutura de defesa agropecuária, as fazendas e os frigoríficos de Rondônia e também do Tocantins e do Distrito Federal. Nossa expectativa é incluir mais algumas plantas de Rondônia para a rota de exportação para o mercado europeu. E, para isso, precisamos continuar esse trabalho feito aqui, melhorando a infraestrutura da defesa agropecuária. Estamos trabalhando também para fortalecer o mercado de carne e agronegócio de Rondônia, mas também para levar assistência técnica, equipamentos, tratores e implementos agrícolas para os pequenos produtores da agricultura familiar. Destinamos, através de emendas, muitas máquinas e equipamentos agrícolas para vários municípios de Rondônia, para as associações rurais, cooperativas, na intenção de auxiliar os agricultores no preparo da terra e também na produção
agrícola do nosso Estado. Conseguimos viabilizar a construção de centros de apoio aos agricultores em diversos municípios e estamos trabalhando para fortalecer também a piscicultura no nosso Estado. Nova Brasilândia, Itapuã, Rolim de Moura já estão tendo as obras para a construção desse centro de apoio aos agricultores. Com relação à infraestrutura, continua sendo um grande gargalo para acelerar o desenvolvimento da nossa economia. Trabalhamos para melhorar a infraestrutura e a logística do eixo norte, principalmente para fortalecer o polo de escoamento da produção do agronegócio centro-oeste, norte, via Porto Velho e hidrovia do Madeira. No modal rodoviário, trabalhamos para melhorar as nossas rodovias federais no nosso estado de Rondônia. Fizemos uma diligência na BR-364 e conseguimos incluir a 364 no PIO e também no PPA 2016 e 2019 para a sua duplicação. A conclusão da restauração da BR-425 de Guajará-Mirim a Porto Velho já é uma realidade. A conclusão da travessia de São Miguel do Guaporé na BR-429. Também faltam as pontes, mas já estão todas elas em construção. E fizemos aquela grande diligência na BR-319, onde nós conseguimos depois o desembargo do IBAMA, mas faltando ainda o IPAAN dar autorização para que nós possamos ver retomada as obras da BR-319. E o que é mais importante para Rondônia, através de uma diligência com os nossos amigos chineses e também a inclusão do PIO, a nossa ferrovia biooceânica, com concessão prevista para 2016, incluímos esse trecho de Porto Velho a Sapezal no PPA 2016 a 19. A hidrovia do Madeira, trabalhamos para a modernização da hidrovia e dos portos fluviais. E os nossos aeroportos regionais, trabalhando junto com os nossos colegas, parceiros aqui no Senado e na Câmara, para a ampliação e modernização dos nossos aeroportos de Ji-Paraná, Vilhena, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Costa Marques. E na educação nós conseguimos a inauguração, enfim, das duas escolas em tempo integral, uma em Porto Velho, uma em Ji-Paraná. Já estão em pleno vapor os trabalhos e os nossos alunos poderão se beneficiar já no ano que vem dessas. A emenda para a aposentadoria especial para os professores. Apresentei uma emenda na medida provisória 676/2015 para garantir aos professores da educação infantil até ensino superior o acesso à nova regra de aposentadoria, conforme os tempos mínimos de contribuição previstos na Constituição, que é de 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de contribuição se mulher. O trecho original era 35 e 30. Na saúde, nós avançamos muito nos postos de saúde e equipamentos hospitalares para vários municípios do estado de Rondônia. Mas o principal trabalho nosso foi, juntamente com o governo do estado, o prefeito Lorival de Ariquemes, é a construção do hospital de Ariquemes, que vai atender não só Ariquemes, mas todo o Vale do Jamari. A obra, um valor de 35 milhões de reais, está todo esse valor à disposição na Caixa Econômica. A obra iniciou, teve uma paralisação, mas já retomou o serviço, lento ainda, mas eu tenho certeza que o governo do estado vai ampliar e dar mais rapidez nessa obra tão importante para o nosso estado de Rondônia. Tivemos a participação no relatório de receitas do orçamento 2016, onde nós fizemos um trabalho enxuto, um relatório enxuto, dentro da realidade brasileira. Não admitimos no nosso relatório nenhum aumento de impostos e nem a criação de novos impostos. Assim que nós entendemos que devemos ter o orçamento de 2016. Um trabalho feito junto com a nossa consultoria. Agradeço a todos os nossos consultores que junto conosco fizeram esse trabalho. A Márcia, especialmente a Márcia, a Maria Liz, José Rui, a Iméria, que é a Jo, que trabalhamos juntos nesse relatório tão importante para o orçamento 2016. Embora não tivéssemos colocado a CPMF no nosso relatório, nós fomos voto vencido na Comissão Mista do Orçamento. Mas isso não quer dizer que nós teremos
CPMF no ano que vem. Os trabalhos com relação a esse tema ainda irão acontecer no próximo ano, pois não foi aprovado em nenhuma comissão na Câmara e, depois disso, é que vem para o Senado e nós vamos continuar esse debate aqui no Senado Federal. Portanto, nós entregamos ontem, e aí aqui eu faço um parênteses para cumprimentar a nossa presidente Rose de Freitas, que é a presidente da Comissão Mista do Orçamento. Fez um trabalho excepcional, através da sua firmeza e da sua delicadeza, conseguiu fazer com que situação e oposição, membros da Comissão Mista, pudessem fazer um trabalho de interesse nacional, independente de cores partidárias, independente desse cabo de força que está instalado hoje entre a situação e oposição, em função desse trabalho firme da nossa presidente Rose de Freitas, nós conseguimos votar o PPA, votar a LDO e votar o orçamento para o ano 2016. Meus cumprimentos ao Ricardo Barros, que é o relator geral do orçamento, que fez um trabalho muito importante junto com os demais relatores setoriais e junto com os membros da Comissão Mista do Orçamento, que entregaram ontem, após aprovarmos no Congresso Nacional, um orçamento para 2016, que não aconteceu nesse ano. Esse ano, o orçamento para 2015 foi aprovado em março, e para 2016 nós já aprovamos esse orçamento. Então, fica aqui meus cumprimentos, meus agradecimentos a todos os membros da CMO, aos relatores setoriais, ao Ricardo Barros, que fez, repito, um trabalho importantíssimo, um trabalho voltado ao interesse nacional, mas principalmente à nossa presidente Rose de Freitas. Eram essas algumas das colocações que eu queria fazer, senhor presidente, e não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço a todos os nossos amigos, não só de Rondônia, mas de todo o país, desejar um Feliz Natal, Natal cheio de alegria com as suas famílias, que possamos ter muita paz, muita luz, que 2016 nós tenhamos um ano, nós sabemos que teremos um início de ano conturbado, com muitas incertezas, mas não tenho dúvida que chegaremos no meio do ano para o final com o país retomando o seu rumo de crescimento e de desenvolvimento. Então, desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2016. Muito obrigado, senhor presidente.